Olá, aqui é o seu pastor. Olhe este aviso. Quero consagrar meu lar a ti. Mês de maio, para nós batistas brasileiros, é o mês da família. Por isso, a Igreja Batista Betel estará preparando cultos especiais para você e toda a sua casa. Convidamos você para estar conosco em oração, orando por todas as famílias e pedindo a Deus a restauração das mesmas. De 3 a 31 de maio, o mês da família, na Igreja Batista Betel. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de oração. Ainda distantes, fisicamente, mas em breve, logo estaremos juntos. E enquanto esse dia não chega, nós temos esse canal, que é a nossa ponte, para continuarmos fortificando o nosso vínculo, crescendo juntos espiritualmente e crescendo na comunhão, orando uns pelos outros e agradecendo ao nosso Senhor que até aqui tem nos sustentado. E agora eu quero convidar os irmãos a cultuarmos juntos ao nosso Senhor. E os irmãos podem colocar aqui seus pedidos, seus agradecimentos no chat, que após o término da mensagem o pastor irá orar por cada um deles. E agora vamos cantar juntos e louvar o nosso Senhor. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma Bom, irmãos, agora vamos juntos orar. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, pela tua obra na cruz. Muitíssimo obrigado por Cristo Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por continuar a nos amar e nos sustentar. Perdoa-nos, Senhor Deus, por cada
um das nossas falhas, cada um dos nossos erros, cada um dos nossos ídolos, toda a nossa infidelidade, e que possamos continuamente olhar para Ti e aprender de Ti. Que o nosso coração possa descansar verdadeiramente no Senhor e que durante esse período possamos crescer em conhecer a Ti. Que o Teu Evangelho avance, que o Senhor cuide de cada um dos missionários, Senhor Deus, e que eles possam continuar a Tua obra e que nós também possamos continuar a Tua obra. Abençoe esse culto, Senhor Deus, e que sejamos alcançados pela Tua palavra, que cada pedido venha a ser atendido, que cada agradecimento possa ser elevado até a Ti. E muitíssimo obrigada, Senhor Deus, por todo o amor, por toda a graça, por toda a misericórdia, por ser quem és. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Bom, lembrando que os irmãos podem continuar colocando aqui no chat os seus pedidos e agradecimentos, que no fim da mensagem o pastor irá orar por cada um deles. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 15, versículo 13, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo deu a vida por nós, para perdoar os nossos pecados. Então vamos louvá-lo a Ele, em nome de Jesus. Amém. Creio que os irmãos estão sentindo falta uns dos outros. E para matar essa saudade, vamos agora ver como estão alguns dos nossos irmãos. Boa noite a todos, graça e paz. Estamos em casa, estamos bem, graças a Deus. Estamos sim com saudade dos amados, mas quem quiser falar, ligar, fazer uma chamada de vídeo, estamos aí, né, para atender, para matar a saudade. E eu não poderia deixar de gravar no lugar que eu mais gosto, né, que é na minha rede, onde eu tenho meditado, onde eu tenho feito as minhas devocionais, e isso tem sido muito bom. E eu quero deixar um versículo para os irmãos que se encontram em Filipenses 4:7, que diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Então, que nós possamos estar tendo essa certeza todos os dias, que o Senhor nos guarda, que o Senhor tem dado essa paz para que nós possamos enfrentar
as lutas, né, e as dificuldades. Então, que Deus abençoe a cada um e que fiquem todos em paz e que em breve nos veremos. Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor para todos vocês. Vim aqui, né, no cantinho que eu amo estar, né, que é o meu salão. Já faz mais de 30 dias, né, que está fechado. A ansiedade é grande, né? Para quem me conhece, eu gosto muito de trabalhar, mas eu pedi aqui os irmãos, né, para que possa estar orando pela minha família, para que Deus venha fazer com que tudo isso acabe, né? Eu nunca vivi esse momento, para mim tem sido difícil, né? Mas graças a Deus, né, eu tenho um esposo que sempre está aqui do meu lado. Da mesma forma, quando ele não está bem, a gente procura ficar todos juntos, né? A gente ora. Eu gosto muito de ouvir louvores e eu venho aqui agradecer, né, a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vim aqui porque aqui é um canto onde eu gosto muito de orar, que é o meu cantinho, o meu espaço, né? Para agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo, né? Quero dizer aos irmãos que eu sou uma pessoa super ansiosa, mas tenho vencido a cada dia, né? Graça e paz, meus irmãos. Eu venho aqui pedir oração pela família do meu esposo, porque ele está preocupado com o irmão dele que está enfermo desde sexta-feira. E ele está preocupado de ser esse problema aí de coronavírus, porque ele está tendo febre, ele está com todos os sintomas. Ele preocupado assim, porque o irmão dele mora com a mãe dele e o pai, e os pais dele já são idosos. Então ele está preocupado que seja esse problema aí. E peço oração também pela minha mãe, porque a minha mãe, ela também está com sintomas também. Falta de ar, febre, tosse, essas coisas. E eu estou preocupada, ela já tem 55 anos e possivelmente pode ser, também pode não ser, né? Mas eu desde já peço oração por eles, pelo meu cunhado e pela minha mãe. E graças a Deus aqui está tudo em paz. Eu, meu marido, meu filho, está tudo em paz. E só meu marido que teve problema de ansiedade recentemente, devido a essas notícias ruins que está acontecendo aí. Ele teve uma crise aí, uma tremedeira, mas ele está tomando remédio, já comprou os calmantes e ele está tomando em casa. Quanto a isso, está tudo bem, só problema de ansiedade mesmo. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Passando aqui para falar sobre o nosso ministério, com os irmãos, do conhecimento de todos, nós temos na nossa igreja o Ministério da Beneficência, também chamado como ação social da igreja. Antes, gostaria de que os irmãos refletissem no versículo que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Digo isso, irmãos, eu sei que aqui o texto de Timóteo está em outro contexto, mas nós podemos trazer para os dias de hoje, para usar nos nossos dias, de acordo com a circunstância que vivemos. Nós precisamos entender como igreja que nós precisamos ajudar os irmãos, e nós temos na nossa igreja ajudado há bastante tempo, existe esse ministério, e nós temos ajudado alguns irmãos que necessitam da nossa ajuda. Então, precisamos, como cristãos, como membros da nossa igreja, primeiro estar honrando a Deus, né, com aquilo que Ele nos dá, nós precisamos devolver o que Ele nos tem dado. E assim, para a igreja poder abençoar os irmãos que buscam auxílio, que buscam ajuda. Especialmente nesse momento, nós precisamos entender que existem pessoas que necessitam, e nós, como igreja, precisamos ajudar, e temos ajudado.
do conhecimento dos irmãos, que tem um valor mínimo que nós dispomos, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, e esse valor tem multiplicado, tem servido para abençoar alguns irmãos. Então, irmãos, não esqueçam, né, honrar seus compromissos, e que nós precisamos ajudar quem precisa, como família em Deus, em Cristo, como igreja. Até aqui nós temos ajudado e não deixe de fazer isso. Lembrar também os irmãos que não deixe de procurar. Procure a igreja, os irmãos, com certeza a secretaria vai entrar em contato comigo e essa ajuda vai chegar, né, até você no tempo certo e de acordo com a sua necessidade. Então não deixe de buscar a igreja, que nós precisamos ajudar uns aos outros. Outra coisa é que nós precisamos informar que a igreja também dispõe de um outro serviço nesse momento que estamos vivendo. Se você é idoso, não tem alguém que possa fazer por você o que alguns familiares estão fazendo pelos idosos, cuidando, fazendo compras, indo à farmácia, a igreja dispõe, a juventude da igreja se dispôs a ajudar. Então, procura a secretaria se você precisar desse serviço, que a secretaria da igreja vai entrar em contato e esses irmãos vão chegar até você. Irmão, ao mais, tudo bem, não deixe, né, reflita nisso, que Deus possa estar abençoando. Estou com muita saudade de todos, que Deus possa estar nos abençoando, nos usando, Senhor, para o serviço e para o crescimento do Teu reino. Muito obrigado, até mais. Eu creio que esse momento está passando e nós vamos estar juntos, nos abraçando, nos reunindo, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Eu sei, não há o que temer, se Deus comigo está. Entreguei todo o meu viver, não vou mais me preocupar, não. Ele cuida.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos, com toda a Igreja Betel, com você, visitante que nos assiste hoje, que está participando deste culto de oração ao Senhor. Seja muito bem-vindo no nome de Jesus Cristo. Estamos alegres, estamos felizes, apesar desse momento tão difícil que o mundo vive. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós queremos dizer a você que nós cremos na providência, na misericórdia e na bondade de Deus e no cuidado do Senhor. E não estou dizendo com isso que não há lutas, que não há momentos difíceis, não. Há sim, mas estou dizendo que mesmo nessas circunstâncias, o Senhor está com o seu povo, a misericórdia de Deus está conosco, graças a Deus. Louvado seja Deus pela irmã Lúcia, que trouxe aí uma palavra de conforto, de fé. Quero agradecer aos irmãos da Betel, a fidelidade, a gratidão desse povo em estar sendo fiel ao Senhor, ajudando a obra de Deus. Nós que sabemos que há muitos missionários espalhados pelo mundo que nem conhecemos, pelo trabalho dos batistas do mundo e no Brasil, pela Junta de Missões, e a nossa contribuição chegará até essas pessoas. O nosso plano cooperativo, a Igreja Batista, pelo plano cooperativo voluntário, faz missões no mundo todo. E louvado seja Deus, porque aquele recurso que você, em fidelidade, dá ao Senhor, à casa de Deus, parte disso tem ido. E nós sabemos que isso está fazendo a diferença na vida daqueles que se dispuseram a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus. Também o cuidado que temos falado e conversado através do ministério com a irmã Lúcia, da tesouraria e com vários irmãos, não é? Você que está passando um momento difícil, por favor, somos uma família em Deus e a família de Deus é para nesses momentos, naquilo que pudermos fazer, nós vamos fazer. Tiago diz que se não for assim, o nosso Evangelho, a nossa fé é vã, se nós não contribuirmos no sentido de ajudarmos. Por isso, meus irmãos, parece que é difícil muitas vezes nós pedirmos, nós falarmos, eu estou precisando, mas isso não é humilhação, não é vergonha. Eu pessoalmente, talvez pastores e missionários, aprendem muito cedo isso. Dependemos exclusivamente de Deus no sentido, todos dependemos, mas eu digo no sentido de viver da obra do Senhor, e sempre que nós precisamos, nós temos que falar com a igreja, com o irmão, enfim, dentro do contexto que cada um vive. Isso faz parte da caminhada, né? O Senhor nos ensina, pedir dá-se-vos-á, pedir a Ele, mas muitas vezes precisamos falar. Deus usa os homens aqui na terra, a sua igreja, e não há nenhum problema quando nós precisamos. Pelo contrário, temos que ter humildade e dizer, eu preciso. Hoje sou eu, amanhã pode ser o outro, depois pode ser o outro. Não importa. O importante é que estamos juntos nessa luta, nessa caminhada. Meus queridos irmãos, neste culto de oração, nesse momento, eu queria que você parasse um pouquinho de colocar aí no chat os seus pedidos, para que você, meu medo é você desconcentrar da palavra. Então, quando estivermos na canção, depois da palavra, você continua, não é? Colocando os seus pedidos. Mas nesse momento, volte-se para a palavra, deixa Deus falar ao seu coração, que o Senhor fale ao seu coração nessa noite e que o Senhor nos ensine. E o texto que eu quero pensar com os irmãos nesta noite é o texto que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Antes, entretanto, eu quero trazer aqui aquilo que é fundamental quando nós estudamos a Bíblia, pensamos sobre um texto bíblico. Para a compreensão daquele texto, versículo e capítulo, é importante muitas vezes entendermos o contexto daquilo, a quem e por quê, qual era o cenário que aquele escritor, autor, estava narrando, dizendo, para que a gente compreenda melhor a quem, por quê, qual é o pano de fundo. Então, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus,
ele traz aqui, ele fala sobre a questão da conduta, do comportamento. Jesus ensina a orar, ele fala das duas estradas, dos falsos profetas, e no capítulo 6 também, ele trabalha aspectos da edificação e da conduta do povo que segue a Deus. No caso aqui dos judeus, né, da religião que eles seguiam, do culto que eles prestavam, da vida deles concernente à conduta deles na presença de Deus, seguidores da lei. E digo isso porque nós vamos entender lá na frente o quanto que o que Jesus estava ensinando era importante, porque o que ele diz aqui, e nós vamos entender lá na frente, é que viver uma vida cristã com o sentido verdadeiro de ouvir, de obedecer, de seguir os preceitos do Senhor, não apenas intelectualmente, mas de coração, de se entregar completamente ao Senhor, como Ele mesmo ensina, de todo o coração, de todo o seu ser, de toda a sua alma, com toda a sua força, não é? Não é o caso só de vir a uma igreja, ou frequentar a igreja, ou escolher uma denominação, é muito mais que isso. Ele fala e ensina os judeus a importância de servir a Deus em espírito e em verdade, com uma conduta e com um pensamento proativo no sentido de entender e de viver realmente aquilo que está seguindo, compreender e obedecer a palavra. Por quê? Porque nós vivemos esse tempo de muita dificuldade. Os homens aí fora estão fazendo-se perguntas, estão buscando na ciência, na medicina, o que não estou dizendo que é errado, mas buscam nisso respostas para esse momento. Mas nós que conhecemos e seguimos a Deus, sabemos que não é só isso. E a Bíblia nos relata as respostas de todos os tempos. Quando Mateus, no capítulo 24, fala sobre a volta do Senhor, fala do fim dos tempos, dos falsos mestres, né? Um texto meio escatológico ali, né? Ele está nos ensinando. Eu entendo que ali parte aconteceu, parte está acontecendo e que outras ainda acontecerão. Então não é o fim do mundo, não é a primeira vez que o mundo é acometido de uma dificuldade terrível e também não será a última. Eu não sei até quando, você não sabe, mas a palavra de Deus nos dá, além de consolo e paz, a certeza de que não importa o que venha a acontecer, Deus estará com o seu povo. Mas para que isto seja em todo o tempo da sua vida uma verdade, você tem que ser mais do que um frequentador da igreja. Você tem que ser mais do que um mero ouvinte da palavra. A oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de virmos à casa do Senhor, de olharmos e orarmos com os irmãos, de participar de um culto de oração, de um culto de adoração, de virmos, de participarmos de vigília, de congressos da igreja. Deus está nos dando a oportunidade de desenvolvermos a nossa fé, a nossa vida espiritual. O que Ele ensina nos capítulos anteriores aqui, no Sermão do Monte, é a edificação, a verdadeira religião. Os seguidores da lei não virar um rito, não virar uma coisa mecânica, mas prestar atenção no que Deus está ensinando e viver aquilo de coração. Porque um dia, você pode precisar lembrar, precisar se apegar em tudo que aprendeu. E se isso só passou pela sua mente, não ficou no seu coração, haverá muita dificuldade. E nós sabemos que nesses dias, tanto o mundo quanto a igreja do Senhor está vivendo esse tempo. Mas o problema é que muitos dentro da igreja talvez não estejam suportando esse tempo. E é disso que eu quero falar, porque é disso que o texto que vamos ler fala. Leia comigo o capítulo 7, a partir do verso 24. Após essa introdução, eu queria ler para que você então entenda um pouco mais do que nós vamos ler aqui no texto. Diz assim:
E todo aquele, Jesus dizendo, né, os dois fundamentos. E todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Veja que, ao ler esse texto, conhecendo um pouco do contexto, daquilo que nós falamos aqui, nesses últimos 5, 6 minutos, fica mais fácil entender a mensagem. Jesus estava ensinando e pregando àquele povo a verdadeira religião e o verdadeiro sentido de seguir a lei e também de seguir a Cristo, que não é uma coisa ritualística, que não é uma coisa mecânica, que as palavras que o Senhor nos diz são palavras de vida eterna, para edificar, para forjar e formar naqueles que o seguem um coração forte e firme, para que no tempo da adversidade aquelas palavras, aqueles ensinamentos te sustente, né? Te segure, para que você não desmorone, para que a casa não seja levada. É disso que estamos falando. E Deus estava aqui, Jesus estava ensinando a esse povo, aqueles seguidores da lei de Moisés, que as tradições não iam salvá-los no momento de dificuldade. Então ele fala de várias situações e aqui ele chega nos dois fundamentos. E ele narra exatamente isso. E nós percebemos que muitos dos momentos de crise, porque quando tudo vai bem, parece que todo mundo é igual. Observe que ele conta a história aqui, narra duas casas que aparentemente são iguais. Que em um tempo normal não haveria problema e não há distinção entre elas. Eu queria que você pensasse comigo que essas casas poderia ser a minha vida e a sua vida. A forma com que vivemos o Evangelho, a forma com que caminhamos com o Senhor, a forma com que relacionamos com Deus, com a sua igreja e com aquela oportunidade que Ele nos dá diariamente de ouvir, de louvar, de bendizer. E como nós temos tratado isso, vivido isso. O problema é que os homens do tempo que Jesus está falando haviam caído numa rotina e estavam mais apegados a ritos e a tradições do que os próprios ensinamentos que eram vida para transformar e edificar aqueles homens. É interessante que o texto fala de duas casas e ele diz: todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Palestina, o relevo da Palestina, as colinas ali tinham pouca vegetação. O que ele está dizendo aqui é que no período de chuvas de inverno, que transbordavam, vinham enchentes e muita água, muita chuva, por causa do relevo daquele lugar, de pouca vegetação, então os rios causados, os rios no sentido de as cachoeiras, a corrente de água, as correntezas vinham com tanta velocidade, porque não havia vegetação para impedi-las, para diminuir a velocidade, que elas batiam. E aquela casa que era edificada sobre a areia, ela não suportava. O texto está falando disso e fazendo uma alusão à vida daqueles que vivem o Evangelho displicente, que deixam a sua vida espiritual e a sua vida com Deus virar uma rotina, como que vira um culto, fosse uma obrigação. Quando Davi expressa que diz a alegria, o prazer, a satisfação, a oportunidade de pecadores serem aceitos e poderem cultuar a um Deus tão maravilhoso e poderoso.
está ensinando a esses homens e dizendo: olha, um dia pode acontecer de tempestades descerem. E aquele que escuta, e ele está dando tempo, porque esses homens tinham oportunidade, assim como nós, a sua igreja, temos oportunidade. E muitas vezes nós não valorizamos a voz do Senhor, dita no púlpito, sendo usada por um irmão, a escola bíblica, os ensinamentos, o discipulado, a reunião de casais, a reunião dos jovens, o culto dos jovens, toda a programação na igreja não pode ser levada e pensada e vivida de qualquer modo. É preciso ouvir a voz de Deus, porque Deus está forjando minha vida e sua vida, preparando, alicerçando. Olha o que o verso 24, ele começa dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, mas não apenas ouve, absolve e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Cristo é a rocha que os edificadores rejeitaram. Ele está dizendo que nós não podemos levar uma vida cristã assim, porque haverá um tempo que pode acontecer de vir as tempestades, e é disso que ele está falando. E ele continua no verso 25: e caíram, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto, ou seja, com força, com violência, contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqui, meus queridos, eu penso que são os momentos de dificuldades. E o alerta do Senhor aqui, é claro, que neste tempo, muitas casas cairão. É difícil falar isso, é duro. Mas muitos abandonarão a fé, muitos virarão as costas para o Senhor, muitos vão dizer: Deus me abandonou, muitos não suportarão os ventos, as correntezas que virão com violência. Por que não aguentarão? Ele continua no verso 26, porque o verso 26 responde, diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem. Veja que a casa é comparada à pessoa, ao indivíduo insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caindo as chuvas, e transbordando os rios, e soprando os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Edificar, ele está dizendo que aquele povo, naquela região, de um relevo bem diferente do que vivemos, falou: construir uma casa na areia, sem pensar que um dia pode vir o tempo da chuva, pode cair tempestades, e você acha que talvez seja mais fácil, o trabalho inicial seja muito mais fácil, aparentemente parece que ficou tudo igual aos que veem, mas na hora da provação é que de verdade vamos ver aqueles que edificaram sobre a rocha, significando, fizeram, edificaram, ouviram a voz, a palavra, os ensinamentos, valorizaram, levaram a sério, deram lugar ao Espírito Santo, renunciaram aos seus pecados, disseram não às suas vontades, disseram sim à vontade de Deus, disseram sim, o Senhor é quem manda, o Senhor é quem ordena, foram forjados na hora da tempestade. Esta casa que foi duro no início, que houve renúncias, que foi mais trabalhoso, na hora que o tempo difícil vier, o texto sagrado está dizendo, na hora que a tempestade descer com os ventos e com a enxurrada, esta casa, ela receberá esse golpe, mas ela não cairá. E ele diz: mas aqueles que levam uma vida, que escutam fingindo que estão, ouvem, mas não entendem, escutam, mas não assimilam, escutam, mas não obedecem, viram as costas, deixam os cuidados do mundo, deixam a beira do caminho, o sol vai lá e queima, o inimigo vai lá e rouba,
não dá valor à comunhão, não dá valor à oportunidade que Deus está, tomam atalhos. Esse tempo virá para todo mundo. Ele diz, essa casa aparentemente igual, ela será tomada por esses rios violentamente. As chuvas, o transbordar, os ventos, e dará com ímpeto contra ela, e ela desabará, sendo grande a sua ruína. Ele está falando aqui de mim, de você, ele está falando da igreja de Deus, que neste momento, se o mundo está passando por uma prova, a igreja do Senhor está sendo provada. O crente em Jesus está sendo provado agora. E é neste momento, quando a gente está ouvindo os relatos de casamentos, de famílias que não conseguem ficar juntas, de espancamentos, nós temos ouvido isso, de divórcios, de filhos e pais que estão se pegando, de famílias que não estão suportando. E eu pergunto, estavam edificando sobre o quê? E eu estou falando aqui agora para aqueles que vivem dentro da igreja. Estavam edificando sobre o quê suas vidas? Sobre a areia ou sobre a rocha? Escutam a mensagem bíblica e viram as costas e fazem o que quer? Ou escutam e obedecem? Porque, volto a dizer, verso 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, as palavras do pastor? Não. As palavras do discipulador? Não. As palavras do líder dos jovens? Não. As palavras do líder de casais? Não. As palavras ditas através desses, mas palavras de Deus, Bíblia, a voz do Senhor, que escutam, esses são prudentes. Esses estão firmando suas vidas, suas famílias, seus casamentos, suas vidas financeiras, porque estão vendo o conselho, estão sendo prudentes. Se eu não posso, eu não faço. Não, mas eu vou. Tem problema, você pode fazer o que você quiser. Mas será que deve? É disso que o texto está falando. O Senhor está ensinando aquele povo religioso e dizendo, religião não vai salvá-los na hora da crise. Religião não vai segurá-los na hora que as tempestades vierem. Nós precisamos nos voltar com seriedade para as palavras do Senhor. Nós precisamos ser igreja, uma igreja séria, uma igreja com compromisso, uma igreja que realmente se importa e dá valor à oportunidade, ao tempo do louvor, ao tempo da ministração, ao tempo da comunhão, e ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, é duro, é difícil para mim, eu não queria isso, mas eu vou fazer. E Deus está te moldando, disciplinando, ensinando, forjando para este dia de calamidade. Então é disso que o texto fala. O contexto é esse, Jesus dizendo àquele povo, os fariseus, o povo da lei, dizendo, escute, rituais não vão firmá-los na fé. Jesus disse para aquela mulher, lá no Evangelho de João, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ser crente pelo modismo, igreja cheia porque hoje é moda, voltar-se para Deus porque veio a crise, dizem aí os estudiosos, os filósofos e pessoas que estudam e pesquisam, que após essa epidemia e durante essa epidemia, as igrejas serão as mais beneficiadas, porque o povo é do ser humano na crise se voltar para Deus. Tudo bem, mas se voltar para Deus apenas por uma crise, a crise pode lhe fazer voltar-se para Deus, mas entenda uma coisa, de Deus não se zomba. Vir para um culto, buscar uma igreja por causa de uma crise, apenas por esse momento, se você não estiver decidido e entender no seu coração que você precisa se tornar um discípulo de Cristo e dia a dia saber que está edificando sua vida, e pode ser na areia, mas pode ser na rocha, e deve ser na rocha, fará toda a diferença na sua vida. Jesus não está preocupado com igrejas cheias, com milhões de seguidores. Jesus está preocupado em salvar a sua vida, em transformar a sua vida, em edificar a sua vida. Eu termino esse texto perguntando-lhe como você tem edificado a sua vida. Sobre a rocha ou sobre a areia? Neste tempo que os rios sopram,
enchem, descem, os ventos sopram, que tem batido com ímpeto na sua alma, no seu coração, na sua família. Eu lhe pergunto, essa casa está de pé ou o negócio não está bem? Pense sobre isso. Nós vamos ouvir uma canção e no final nós vamos voltar e orar pelo seu pedido, agradecer a Deus também e participar com você desse momento de agradecimento, porque Deus tem sido fiel a você, ao seu povo, e também orar por aqueles que estão precisando e por aqueles pedidos que foram colocados. Mas enquanto nós vamos ouvir a canção, eu queria lhe pedir que você refletisse sobre essa mensagem. Nós somos os que escutam a palavra, somos o prudente ou o insensato. Temos edificado sobre ele, ouvindo sua palavra e obedecendo, tornando isso força e rocha em nossas vidas? Ou de fato temos enganado a nós mesmos e edificado as nossas vidas? Sou crente, frequento a igreja. Haverá uma hora que tudo será provado nessa terra. E é a hora da verdade. O mundo vive um tempo que é um tempo de prova. E só ficarão de pé na casa do Senhor aqueles que sobre a rocha edificam a sua vida. Vamos ver um louvor e nós voltaremos em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Eterno, irmã em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. O Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora,
tua igreja te adora. Depois dessa canção, nós vamos orar. E eu sei que você refletiu e pensou. Nós aprendemos nesse texto que Deus nos dá a oportunidade de viver um evangelho voltado à adoração, à obediência a Ele. Nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, que a vida impõe-nos tempos diferentes, estações diferentes, ao tempo do sol, da primavera, mas aprendemos que há o tempo do inverno. E o inverno são tempos de dificuldade. Mas por terceiro, nós aprendemos que nós vamos colher e nos manteremos firmes ou não, porque lá no começo nós aprendemos a ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Que Deus aplique sua palavra em seu coração e que você aprenda isso. Que todos possamos aprender. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e orar pelos pedidos, orar pelo mundo, orar por aqueles que estão passando um momento difícil. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Soberano Pai e eterno Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, que criou os céus e a terra. Senhor da vida, Deus de toda a eternidade, louvado seja o teu nome pelo que o Senhor é. Porque o Senhor é Deus e digno de todo louvor e de toda adoração. E ainda que o Senhor decida não fazer mais nada pela humanidade, o Senhor continua sendo Deus. Porque o Senhor é bom e o Senhor é o que é. O Senhor é Deus, o Criador, o sustentador, o que governa todas as coisas. E a Ti o nosso louvor, porque mesmo não merecendo, o Senhor tem sido bom para com o seu povo. Falo da Betel, mas não só da Betel. O Senhor tem guardado todo aquele, eu sei, que tem edificado, colocado sua vida em suas mãos e olhado para o Senhor. Muito obrigado por tantas dádivas. Nós não merecemos. É bondade e misericórdia do Senhor. E não só por nós, mas a bondade geral de Deus, que mesmo aqueles que ainda não lhe conhecem ou ainda não lhe reconhecem, o Senhor tem dado o pão, tem derramado misericórdia. Sabemos que sim. Pai, mas nós queremos também orar. O teu povo colocou aí os pedidos. Talvez muitos estejam refletindo nesse momento, estejam com medo, estejam pedindo por um amigo, um irmão, uma família, alguém que esteja doente. Senhor, nós queremos colocar cada pedido diante do Senhor e dizer só o Senhor pode. Nós reconhecemos que somos incapazes. Quem somos nós para mudar um tio no curso dessa vida? O Senhor pode. Toma agora o coração deste homem, desta mulher, desta família. Toma esse pedido em tuas mãos. Acolhe, o Senhor não é obrigado, mas nós pedimos ao Senhor, que conhece tudo, que sabe todas as coisas e segundo o seu propósito, porque poder o Senhor pode. Se o Senhor quer, não sabemos, mas oramos ao Senhor. Tenha compaixão, porque quantos chegaram diante de Ti suplicando Tua compaixão e foram atendidos. Pai, traz o Teu consolo. Se não for do jeito que o Teu povo quer, que seja do jeito que o Senhor quer, consolando o Teu povo de toda forma, entendendo, fazendo-nos entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas que haja ação, que haja o poder e a ação do Teu Espírito sobre o coração da Tua igreja. E nesta noite, Senhor, ensina-nos que cada dia é uma oportunidade de decidirmos ouvir e praticar a Tua palavra, edificando as nossas vidas sobre a rocha que é Jesus. Pai, os rios estão soprando, os ventos estão soprando, os rios estão descendo, mas eu sei que a igreja de Cristo, firmada na rocha que é o próprio Cristo, ela não será abalada, porque ela está firmada, confiante no Senhor e apenas no Senhor. Oramos pelos enfermos, oramos pelas famílias enlutadas do mundo, não só os da igreja, a todas as famílias que sentem uma dor tão profunda quando vemos aquelas reportagens
e sabemos que aquilo não é invenção, embora seja um desespero, embora gere muitas vezes pavor e insegurança, mas Deus, a dor de tantas famílias, perdendo as pessoas que amam, não podendo enterrar, cemitérios que parecem mais um campo de edificação, de construção civil, valetas que são abertas nesses dias com tratores, meu Deus, pessoas que não podem olhar e dar um cheiro e chegar perto dos seus queridos. Tenha compaixão, Senhor. Visita essas pessoas. Consola, Espírito Santo, essas pessoas. Tantos outros que estão com seus entes queridos em UTIs, mas muitas vezes não pode nem ser uma UTI porque não tem lugar, estão às vezes em corredores de hospitais. Senhor, nós oramos nesse momento pedindo: tenha compaixão, Deus, tenha compaixão, ajuda essas pessoas. Como igreja nós oramos, ajuda aquele pai que está desesperado porque o emprego fechou, porque as contas estão aí, porque precisam sustentar suas casas, aquela mãe, aquela família. Tu és Deus que abre porta, tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus, e eu lhe peço por misericórdia. Como igreja estamos orando, pedindo: estende a tua mão. Pedimos ao Senhor. Nós sabemos que basta uma palavra sua para que tudo isso passe. Não sabemos se é assim que o Senhor quer, se é o tempo de passar, mas sabemos que o Senhor pode. Perdoa os pecados dos homens, dos nossos governantes, do mau uso da terra, do mau uso do tempo, do homem que se volta para tudo menos para Deus. Perdoa-nos. Perdoa a igreja do Senhor que não tem aproveitado, valorizado a comunhão, o amor, o tempo que o Senhor tem nos dado. Nos perdoe e nos ensine. Nós oramos. Consola aqueles que estão nesse momento com o coração apertado. Cura o enfermo, liberta o cativo, salva o perdido, levanta o abatido, para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E glórias a Deus. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Que Deus te ensine, nos ensine e esteja com a sua igreja. Eu quero desejar a você, a sua família, uma semana abençoada, um resto de semana debaixo da direção da voz de Deus que nos fala, e que Ele nos ajude a obedecer. Nós estamos domingo com o nosso culto de louvor e adoração, e começamos domingo, o mês de maio, culto, o mês da família, dos batistas brasileiros. Como você viu na vinheta, nós estaremos orando e louvando a Deus juntos, para que Deus restaure as famílias, ajude a restauração dos casamentos, dos filhos. Ele veio para isso, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para abençoar a família. Deus quer abençoar a família. E que você esteja conosco em oração, esteja ali às 18h30 preparados para ouvir a voz do Senhor, nesse culto que vamos prestar a Deus, né? E tudo que acontecerá é para a glória do nome do Senhor. Então eu já deixo aqui o convite para você e sua família estar conosco nesse culto. Também teremos aí o encontro dos jovens através do Skype, os PGMs, teremos a nossa escola bíblica, a EBD, que agora acontece no Zoom, e também espelhado ali para o YouTube. Você não precisa ter nenhum aplicativo, basta clicar no link. Eu quero louvar a Deus por Fernando, por Daniel, por Lili, por todo mundo que está na área de mídia, pelos músicos, porque Deus tem usado a tecnologia e esses irmãos para propiciar esse tempo, porque é um tempo que a igreja está vivendo e aprendendo, não é? Se não fosse isso, como faríamos, né? Estaríamos assim realmente numa situação tão difícil. Mas louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado essas ferramentas, e esses irmãos que prontamente têm lutado e buscado ferramentas e formas de nós estarmos divulgando o Evangelho. Então, não é mais uma desculpa. O Zoom talvez para alguns seja um pouco mais difícil, mas agora você pode entrar no link direto no YouTube, tá bom? Esse mês de maio nós teremos Pastor Alaná, Pastor Alex. Opa, glórias a Deus! Esses homens que aceitaram o convite, que estarão conosco, pregando aqui
no culto de domingo. Será uma grande bênção. Eu aguardo você. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito esteja com toda a igreja do Senhor hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.